Então, vamos começar, pessoal. São 8 horas, né? É o horário que a gente sempre começa. Eduardo, pode fazer a nossa prece inicial, por favor? Tudo bem. Vamos lá, Obrigado. então, todos dessa sala, fazer o Evangelho no lar no dia de hoje. Vamos elevar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, Criador de tudo. Vamos elevar nossos pensamentos a Jesus Cristo, nosso Mestre amado, nosso irmão maior. Vamos elevar nossos pensamentos aos nossos benfeitores espirituais, os benfeitores espirituais desta casa, desta sala, deste momento tão importante, onde todos nós iremos estar unidos em amor, em pensamentos, em coração, para podermos juntos emanar tudo que tivermos de melhor. Vamos fazer a oração que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado é o teu nome, venha a nós, Pai, o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos, Pai, os erros e as faltas que cometemos, assim como devemos perdoar aos nossos irmãos que tenham errado conosco. Não nos deixe entregues sob as tentações e livra-nos de todos os males que ainda residem em nós, ensinando-nos a identificá-los, abençoá-los e liberá-los. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Foi para mim. Olha, então pode começar, né? Então vamos lá, pessoal. Uma boa noite a todos. Hoje o Vicente tinha um compromisso, então ele pediu para eu assumir aqui o Evangelho do Lar. Então vamos seguir, como a gente já vem fazendo nos outros Evangelhos no Lar, né? Eu ia falar nas outras lives, fazer a leitura do texto do livro Alma e Coração, de Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier. A mensagem é Ante a Lei do Bem. Então vamos lá, uma mensagem muito interessante, por sinal. Então a mensagem diz o seguinte: em verdade, quando as aflições se sucedem umas às outras, simultaneamente em nossa vida, sentimos-nos a afeição do viajor perdido na selva, intimado pelas circunstâncias a construir o próprio caminho. Quando atingires um momento assim, obscuro, em que as crises aparecem gerando crises, não atribuas ao outrem a culpa da situação embaraçosa em que te vejas, e nem admitas que o desânimo se te aposse das energias. Analise o valor do tempo e não canalizes a força potencial dos minutos para os domínios da queixa ou da frustração. Ora, levanta-te dos obstáculos em pensamento e age em favor da própria libertação, na certeza de que por trás da dificuldade a lei do bem está operando. Certifica-te, sobretudo, de que Deus, nosso Pai, é o autor e o sustentador do sumo bem. Nenhum mal lhe poderia alterar o governo supremo, baseado em amor infinito e bondade eterna. À vista de semelhante convicção, o que te parece doença é um processo de recuperação da saúde. Pequenos dissabores que categorizas por ofensas serão convites a reexame dos empeços que te crivam a estrada ou apelos à oração por aqueles companheiros de humanidade que levianamente se transformam em perseguidores das boas obras que ainda não conseguem compreender. Contratempos que interpretas como sendo ingratidão de pessoas queridas, quase sempre apenas significam modificações dos desígnios superiores em benefício dos entes que amamos e que prosseguem credores de nosso entendimento e carinho. Discórdia é problema que te pede ação pacificadora. Desarmonias domésticas, mas não são que exigência de mais serviço aos familiares para que te concilies, em definitivo, com adversários do pretérito, suprindo possibilidades de retorno a causas de sofrimento e desequilíbrio que já te induziram a quedas e obsessões em existências passadas. E até mesmo a presença da morte não se define senão por mais renovação e mais vida.
Sempre que aflições te visitem na forma de enfermidade ou tristeza, humilhação ou penúria, perseguição ou tentação, prejuízo ou desastre, não te rendas às sugestões de rebeldia ou desalento. Trabalhe e espera entre o prazer de servir e a felicidade de confiar, recordando que, se procuras pelo socorro de Deus, o socorro de Deus também te procura. E se a tranquilidade parece tardar, porque privações e provações se multiplicam, persevera com o trabalho e com a esperança, lembrando-te que a lei do bem opera sempre e que o amparo de Deus está sempre oculto ou vem vindo. Então, deixa eu só me organizar aqui para mudar a telinha. Então, pessoal, Emmanuel sempre muito claro nas suas explanações. Resumidamente, a gente pode dizer que esse texto fala de 3 coisas, e a gente vai falar com mais carinho de cada uma dessas 3 coisas. Ele fala sobre as nossas aflições, os tipos de aflições que nós temos no dia a dia, e todos nós temos, como é que a gente deve se portar perante essas aflições, e Emmanuel faz com que a gente se lembre que Deus cuida de nós, que o bem sempre está por trás de todo o mal, pode até não parecer. Então, vamos lá, vamos olhar agora um pouquinho mais de atenção, né, ao que Emmanuel nos fala. Lá no primeiro parágrafo, né, ele já fala, quando as aflições se sucedem, todas juntas, ao mesmo tempo, e a gente se sente meio perdido, né, o que a gente, né, a gente fica numa situação muito complicada, como se a gente estivesse na selva. Então, o que biblicamente significa, né, uma aflição? Tormentos significa grandes sofrimentos, dores profundas. Se a gente for no dicionário Michaelis, a gente vai encontrar a seguinte definição: padecimento físico, tormento, tristeza pungente, grande sofrimento, afligimento, agonia, angústia, desassossego, indisposição e inquietação. Então, eu tenho certeza que em algum momento alguns de vocês, ou todos vocês, já sentiram, assim como eu já senti, algumas dessas sensações, desses sentimentos. Por quê? Porque as aflições são comuns entre nós, porque nós vivemos num mundo de provas e expiações. E isso já acontecia desde a época de Jesus. Existe uma passagem muito famosa, lá em Mateus capítulo 5, que Jesus fala, né, das bem-aventuranças. Aí ele fala que todos os aflitos serão bem-aventurados. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5 também, é falado sobre o bem e o mal, sobre as aflições do presente, as aflições que vêm do pretérito, sobre o bem e o mal sofrer. Então, a espiritualidade amiga, através de Kardec, eles explicam passo a passo para a gente nesse capítulo 5, e Emmanuel vem aqui e nos elucida com o seu modo de falar e explanar, como é que a gente tem que se portar perante essas aflições, né? Então, se a gente ouvir a frase de Jesus, a gente ler a frase de Jesus e conseguir visualizar ele falando diretamente conosco, quando a gente está em comunhão com ele, e ele fala que todos os aflitos serão bem-aventurados, será que realmente todo mundo que está aflito vai ser bem-aventurado? Ou será que, implicitamente, nessa mensagem de Jesus, existe um pedido, né, um aviso que a gente deve mudar o nosso comportamento, a nossa postura, para que a gente alcance a bem-aventurança, né? E se a gente observar o que Emmanuel nos fala no capítulo 2, no parágrafo 2, é exatamente isso, que quando a gente atinge um momento assim obscuro, em que a crise aparece, as grandes crises, que várias coisas se misturam ali, vários acontecimentos ruins, várias aflições, vamos assim dizer, a gente não pode perder tempo lamentando, a gente tem que seguir em frente, a gente tem que mudar a nossa postura, né? E aí a gente poderia perguntar, né, mas então por que tem tanta aflição? Né, quais são essas aflições? Então, como eu já falei, né, primeiro, a gente tem muitas aflições porque a gente está no mundo de provas e expiações. E segundo, essas aflições muitas vezes são geradas por nós mesmos.
nesta vida atual, nesse tempo presente. Por conta de quê? Da nossa invigilância, da nossa rebeldia, da nossa imprudência, como está escrito lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5 ainda, tudo que eu estou falando aqui do capítulo 5, no item 23, onde se fala dos tormentos voluntários. Hoje em dia, o que acontece na humanidade? De um modo geral, não estou acusando ninguém, estou falando genericamente. As pessoas buscam a felicidade principalmente em coisas materiais. Não que seja ruim isso, lógico, todo mundo quer e deve ter uma casa, deve ter um carro, um telefone, os seus móveis, as suas roupas, mas o problema são os excessos que acontecem, quando as pessoas fazem um mau uso, por exemplo, do dinheiro que elas recebem, né? O dinheiro por si só ele é neutro, não é ruim nem bom, né? Depende do uso que a gente vai dar para ele. Então, muitas pessoas focam a felicidade nisso, né? Nessas coisas materiais, nesses pertences, nesses objetos físicos, nas festas, nas bebidas, nos prazeres de um modo geral. Quando, na verdade, a gente deveria focar na busca daqueles bens duradouros, aqueles que a traça não comem, como diz lá na Bíblia, não me recordo agora exatamente a passagem, mas com certeza vocês conhecem, né? A gente tem que buscar a felicidade, que é aquela paz de espírito que a gente tem quando a gente está no meio de uma tempestade, mas a gente consegue se manter em calma, e a gente só consegue isso quando a gente realmente está em comunhão com Deus. O Espírito Fenelon, que escreve no Evangelho segundo o Espiritismo, esse item 23, que fala desses tormentos, dessas aflições voluntárias, ele fala que o grande problema da humanidade, dois dos grandes problemas da humanidade, são inveja e ciúme. Pessoas invejosas, que desejam que o outro tenha, o carro que o outro tem, a casa que o outro tem, o emprego que o outro tem, o dinheiro que o outro tem, elas não têm paz, porque elas estão sempre olhando para o outro e não estão fazendo uma análise de si própria, não estão correndo atrás. Se eu gosto do carro do outro, da casa do outro, da roupa do outro, eu tenho que trabalhar, eu tenho que agir, eu tenho que sair dessa estagnação e ir atrás, né? O Evangelho, o tempo todo, Jesus, que nem, a gente não chega nem na sola do chinelo dele, que era um espírito de luz, ele trabalhou o tempo inteiro no apostolado dele, em nenhum momento ele ficou parado, ele estava sempre trabalhando, ele sempre estava atuando, né? Então, Fenelon, né, nessa passagem, ele fala o seguinte, que se a gente se contentasse com o que a gente tem, muitos dos nossos problemas acabariam, muitas das nossas aflições acabariam, né? Um outro exemplo, né, eu estava ouvindo uma palestra de Raul Teixeira, sobre essas aflições do nosso dia a dia, né? Por exemplo, um casamento por interesse, né? É quase certo que isso não vai dar certo, né? Pode ser até que eu case com um rapaz pelo dinheiro, pelo que ele vai poder me oferecer, por exemplo, mas será que eu vou conseguir manter isso? Por quanto tempo? Será que eu vou um dia passar a amá-lo? A falência que acontece por pessoas que são muito ambiciosas. Eu ganho 1.000 e gasto 5.000, porque eu quero ter um telefone do último modelo, eu quero ter um carro do último modelo, uma roupa de marca, e deixo de comer para ter esses bens materiais para ostentar. Então, vejam só, isso são aflições que nós criamos para nós mesmos, são tormentos voluntários. Agora, existem outros tormentos que vêm de vidas passadas. Então, por exemplo, quando a gente perde um ente querido, por exemplo, um pai de família que sustenta toda aquela família e de repente ele morre subitamente, um acidente, acontece alguma coisa. Por que aconteceu isso, né? Talvez seja para essa família se reestruturar e se mover no sentido de vamos deixar essa aflição de lado e agir para que a gente melhore, né? Uma criança que morre muito cedo, né? Então, são aflições, provavelmente, a gente não pode afirmar, de vidas pretéritas. O que eu estou falando para vocês, gente, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, item 23, ok? Não sou eu que estou falando, não. Então, Arthur Valadares, eu acredito que vocês conheçam, esse rapaz,
que faz palestras excelentes, aí tem um monte na internet, ele fala o seguinte, que se a gente não olhar para as nossas aflições com um sincero desejo de mudar, a gente não vai conseguir melhorar e a gente não entendeu realmente o que Jesus nos disse, né? Quando a gente vê aqui no texto, voltando ao texto, deixa eu ver só para não sair da página, Emmanuel fala o seguinte, que quando a doença aparece, é um processo de recuperação de saúde. Quando a gente se dá de encontro com ofensas, às vezes são coisas que é para a gente deixar de lado. Vou dar um exemplo básico, que até outro dia o Vicente usou esse mesmo exemplo, o trânsito. Né? A gente está dentro do carro, aí alguém vem, dá uma fechada na gente, o que eu posso fazer? E como diz na internet, eu posso ter razão ou viver em paz, né? Mas não, eu não quero levar desaforo para casa, não, de jeito nenhum. Quem ele pensa que é? Vou passar por ele, vou xingar, às vezes um sinal obsceno, vou dar uma fechada nele e de repente lá na frente eu bato o carro com ele. Veja só, criei um problema para mim mesmo que não existia. Por quê? Porque simplesmente não deixei para lá. Simplesmente, na hora que ele passou, me deu uma fechada, ou que ele me xingou, mesmo que ele tenha agido errado, que eu também posso cometer erros no trânsito, com certeza. Né? Quem nunca deu uma fechadinha em alguém porque não viu pelo retrovisor, se distraiu, alguma coisa assim. Né? Então, o que eu devia ter feito quando essa pessoa me fechou? Vai com Deus, meu filho. Boa viagem para você, siga o seu caminho em paz, que eu vou seguir meu caminho em paz aqui. Então, é um exemplo banal do dia a dia, mas muitas vezes a gente permite que isso aconteça. Ingratidão, né? Emmanuel fala da ingratidão no texto aqui. A gente espera muitas coisas dos outros, mas a gente não tem que esperar nada de ninguém. Se eu dei uma caneta de presente para o Fábio, vou fazer uma brincadeira com ele aqui, ou para o Ricardo, eu não tenho que esperar que ele reconheça isso e que no meu aniversário ele me dê uma caneta ou alguma coisa do mesmo valor. A gente tem que fazer as coisas de coração, sem esperar nada em troca. Lógico que isso é uma coisa material, uma coisa boba, mas se eu faço um favor, se eu ajudo o Ricardo, Fábio, qualquer um de vocês, isso tem que ser feito com todo o meu coração, sem esperar nada em troca. Essas discórdias, esses problemas que acontecem em família, Emmanuel fala aqui dessas desarmonias domésticas que muitas vezes são coisas que vêm de vidas passadas. E agora, essas pessoas, eu, meu pai, minha mãe, minha irmã, meus parentes todos, são colocados juntos dentro da família, que é um cadinho, igual aquele do laboratório de química, lembra? É um cadinho de experiência. Quando a gente é colocado tudo dentro de um mesmo convívio, é um ótimo momento para a gente desenvolver os nossos potenciais, para a gente acertar, né, problemas que a gente teve no passado. A gente corrigir coisas que a gente fez de errado no passado e agora, de repente, estamos juntos. Eu não estou falando que a gente está na família por causa disso, mas em várias literaturas dizem que muitas vezes a família é o primeiro local para ajuste de contas, entre aspas, né? Para que a gente desenvolva as nossas potencialidades, as coisas boas, a benevolência, a paciência, a resignação, a indulgência. Qual é o lugar melhor para isso? Dentro de casa, onde a gente tem um convívio maior. Né? Se não for em casa, se a pessoa for sozinha, vai ser no trabalho, em algum lugar ela vai ser colocada para que ela seja testada. Né? Então, as enfermidades, elas vêm de várias maneiras, as aflições, perdão, vêm de várias maneiras até nós, né? Como o próprio Emmanuel diz, a tristeza, a humilhação, a doença, a penúria, a perseguição. No caso da doença, por exemplo, eu falei para vocês aqui, né, a questão da ambição. A pessoa trabalha que nem uma louca, né, dia e noite, esquece a família, esquece de cuidar do corpo físico, que é importante a gente cuidar desse bem maravilhoso que Deus nos deu, que é essa máquina perfeita. E é café, é cigarro e trabalho. Café, cigarro e trabalho. E aí um dia o que acontece? Ele adoece. Ele adoece, e o que quer dizer isso? É o próprio corpo dizendo, está na hora de parar e repensar os seus atos, repensar o que você tem que fazer. Então, como eu falei, Arturo Valadares diz, se a gente não olha para a gente, por essas aflições que a gente passa, com o sincero desejo de mudar, a gente não consegue avançar.
Porque as coisas, se a gente observar bem, elas se repetem. Tem pessoas que estão sempre doentes, tem pessoas que estão sempre brigadas com a família, tem pessoas que estão sempre com algum tipo de problema. Então, por que isso está acontecendo? É quase que a vida falando, Vânia, ei, acorda, presta atenção, muda esse seu jeito de ser. Veja como você está agindo perante esses problemas. Como é que você está reagindo? Então, tem um livro muito bacana do Chico Xavier chamado Falando a Terra, e tem um espírito mariano que manda uma mensagem dizendo o seguinte, que o Sermão da Montanha, ele é mais como é que fala? Vou até olhar aqui na minha cola. Ele é mais um desafio do que um reconforto. Porque se a gente voltar lá nas passagens bíblicas, Jesus curava, né? Quantas curas ele fez? Do cego, do paralítico. E o que ele falava? Da mulher hemorrágica. O que ele falava? Vai, não peques mais. Então, se Jesus não dá a opção de seguir em frente, a gente tem que mudar isso. Não adianta eu pedir ajuda a Deus, porque eu estou muito ansiosa, eu estou muito aflita, eu estou muito triste, eu estou passando por muitas doenças, e eu continuar fazendo a mesma coisa, isso é lógico, né? Eu tenho que mudar a minha postura. E no caso, que postura que é? A minha postura é de olhar mais o que Jesus me fala e seguir o evangelho. Ele deixou toda a receita ali do bolo. A gente aqui, infelizmente, acaba não cumprindo isso. Então, se a gente andar com Jesus, se a gente estiver disposto a fazer essa autoavaliação, da gente se mudar os nossos hábitos, ter esse compromisso de melhora, de renovação, vai ficar muito mais fácil, entre aspas, porque não é que a gente vai eliminar todas essas aflições, mas a gente vai passar por elas com muito mais calma, com muito mais serenidade. A aflição, como eu já falei, faz parte do nosso processo evolutivo, né? E todos nós passamos por essa aflição, e é nesse momento de aflição é que a gente consegue desenvolver certos potenciais, coisas que às vezes estão adormecidas lá dentro e ficam paradas. Então, vou dar um exemplo, eu já moro sozinha há muitos anos, desde 1995, mas fiquei 17 anos fora, no Rio Grande do Norte, então longe, 3.000 quilômetros da minha família. Então, eu estava morando sozinha totalmente. Então, a gente desenvolve alguns potenciais para conseguir sobreviver sozinho, porque, que nem eu falo, enquanto está tudo bem, perfeito, mas quando você está doente, que você precisa de um copo d'água, e não tem ninguém para você falar, por favor, pega um copo d'água, uma aspirina para mim, né? Então, você desenvolve alguns tipos de habilidade. Voltei para morar há 6 meses, eu voltei aqui para São Paulo, para Vargem Grande, no caso, estou morando de novo com meus pais, eu não morava desde os meus 25 anos de idade, e o que acontece? É um ensinamento, essa convivência no grupo, é desenvolver certas potencialidades que ficaram adormecidas lá, nesses 17 anos que eu estava sozinha, porque é muito fácil viver sozinha, você não tem com quem brigar, não que eu brigo com a minha mãe e com o meu pai, mas assim, você não tem com quem discutir, não tem debate, não tem pensamentos diferentes. Então, é muito importante a gente passar por essas aflições, e é isso que a gente tem que entender, porque na aflição a gente se supera. Eu estou com dor, o que eu vou fazer? Vou parar, vou refletir, bom, estou com dor, qual a primeira providência? Vou ao médico. Qual a segunda providência? Vou fazer o tratamento que ele me pediu. Terceira providência, vou fazer o que ele me mandou, né? Pode ser tratamento homeopático, alopático, lá com os remédios, mas pode ser que ele me pediu uma mudança de postura. Vânia, pare de fumar. Vânia, faça mais exercícios. Vânia, não beba. Né? Então, é esse exercício que nós temos que fazer diariamente. É assim que a humanidade evoluiu, com as aflições. Na época das cavernas, o homem matava lá o bichinho para comer e ele tinha que levar até a caverna, vinha arrastando o bicho, né? Devia ser 2 ou 3, talvez, dependendo do tamanho do bicho. Inventaram a roda, puseram em cima da carroça. Hoje nós temos carros, empilhadeiras, guinchos para colocar o bicho, a pedra, o que seja, em cima do veículo, dentro do veículo. Então, a humanidade evoluiu por conta de problemas, por conta de aflições. Evoluiu tanto materialmente com essas coisas, né? Informática, carro, empilhadeira, remédios, medicina, tudo, né?
mas também evoluiu moralmente, graças a Deus. Não tanto, né? Evoluímos mais intelectualmente do que moralmente, ainda estamos um pouco abaixo, ao meu ponto de vista, mas já melhoramos muito. Passamos da época do olho por olho, do dente por dente, né? Passamos da época de resolver tudo no braço, e agora estamos tentando aqui melhorar como cidadãos cada vez mais. Então, Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Está lá em João. Jesus diz, no mundo tereis aflições, mas tens bom ânimo. E aí completa, eu venci o mundo. Então, com Jesus ao nosso lado, nós vamos ter essa força necessária para sobrepor as aflições. A gente não deve cultivar aflições. Está lá, logo no segundo parágrafo aqui do texto que a gente leu. A gente não pode ficar cultivando, a gente pode ficar sentado, lamentando, como até o Vicente falou no estudo do sábado, igual aquele personagem do desenho animado, ó céus, ó vida, ó azar, ó dia, só comigo que acontecem essas coisas. Não, nós temos que, como eu falei, parar, pensar, estou aqui, estou com esse problema, como eu vou resolver? E vamos agir. Né? Quem cultiva aflições acaba tendo desequilíbrios tanto no corpo físico como no corpo espiritual. E isso é uma coisa muito complicada, porque esse desequilíbrio espiritual, ele dá abertura, né, para futuros processos obsessivos, dá margens para processos obsessivos, porque a gente fica naquela vibração negativa, a gente sabe que tudo que a gente fala, a gente plasma, e aí vai se formando, né, uma psicosfera muito negativa, muitas coisas ruins, e a pessoa vai entrando nessa angústia, nessa depressão, nessa tristeza profunda, que está escrito até na definição, como eu falei, do dicionário Michaelis. Então, lá no segundo parágrafo, estou quase acabando, no segundo parágrafo, de novo, do texto que eu li, que Emmanuel nos fala, né? Ora, levanta-te dos obstáculos em pensamento, então você se imagina pulando aquilo lá, né, porque o pensamento cria uma ação, então, bom, estou com tal problema, vou pular isso. Perdi. E age em favor da própria libertação, na certeza de que por trás da dificuldade, a lei do bem está operando. Tenha certeza, né, que Deus é nosso Pai, e Ele é o autor e sustentador do bem. Nada vai acontecer, né, porque Deus está por trás de tudo. Por maior que seja a aflição, por maior que seja o problema pelo qual nós estamos passando, Deus está nos protegendo. A gente não pode esquecer nunca disso, e nós, principalmente, que somos espíritas, não estou desmerecendo nenhuma outra religião, né, mas que acreditamos na vida após a morte, né, a gente sabe que aqui é uma fase de passagem, nós sabemos o quanto é importante que nós burilemos o nosso espírito, que nós burilemos os nossos pensamentos, para que a gente, na próxima encarnação, venha melhor, a gente vai sempre evoluir, ou pelo menos ficar estancado. Se a gente já tem conhecimento que Jesus nos deixou, se Kardec já decodificou tudo através do auxílio dos espíritos, a gente tem uma literatura fantástica escrita por Kardec com auxílio da espiritualidade amiga. Nós temos aí Chico Xavier, nós temos Divaldo Franco e tantos outros espíritas que esmiuçam cada vez mais todos os ensinamentos de Jesus, porque às vezes a gente lê a Bíblia e é um pouco difícil de entender algumas passagens, mas mais esmiuçado do que isso, fica difícil. Então, o que a gente tem que fazer agora é o que Emmanuel nos fala: trabalhar, esperar, servir, sempre com carinho, sempre com amor, servir com prazer. Confiar em Deus e buscar socorro em Deus, porque muitas vezes a gente tem uma atitude vitimista, uma atitude derrotista. Então, acontece alguma coisa, o que a gente faz? A gente abaixa e, meu Deus, por que aconteceu isso só comigo? Na verdade, a gente tem que fazer o oposto. A gente tem que fazer o contrário. Aconteceu alguma coisa, meu Deus, por favor, me ajude. E olhar para o alto, porque Deus olha para nós. E a oração é perfeita. A gente pode fazer... Eu sempre brinco que esse Wi-Fi não falha nunca.
ele é de graça, é 0800, como o pessoal diz, é 24 horas por dia, com chuva, com sol, com relâmpago, não faz mal que caiu poste, não faz mal que caiu árvore, ele está sempre funcionando. Nós temos que buscar socorro a Deus, porque Deus está sempre lá. Nós é que nos esquecemos de Deus. Então, nos momentos de tribulação, busquemos a Deus, oremos. E, mais importante, quando a gente orar, a gente lembrar de dar um tempo para Deus nos responder. Porque muitas vezes as pessoas falam assim, eu oro, mas Deus não me atende. Deus atende de diversas maneiras, ele não atende imediatamente, né? Muito difícil, você vai pedir alguma coisa agora e vai... eu queria tanto força e coragem para arranjar um emprego, eu queria tanto ser curada da doença, e aí as coisas acontecem magicamente. Não, não é assim. Mas Deus nos dá as respostas de maneiras muito diferentes, e cabe a nós saber olhar. Às vezes você está com uma dúvida, uma angústia, uma aflição, uma preocupação, e de repente você ora a Deus e pede uma luz, me ajuda, me ilumina os caminhos, me ilumina os pensamentos, organiza a minha mente, e de repente, da onde você menos espera, aparece uma resposta e te dá você fala assim, era isso. É um livro que você abre, é uma palestra da internet, é um Instagram da vida, um YouTube, um vizinho que vem e fala alguma coisa e fala, poxa, por que eu não pensei nisso antes? Então, gente, mesmo que haja demora, né, para a resolução disso, como diz Emmanuel aqui no último parágrafo, mesmo que parece que a aflição não passa, que a doença não passa, que essa situação complicada que a gente se encontra não passa, não desanime, não esmoreceis, como está escrito lá em Lucas, persevera com o trabalho, com a esperança, com a confiança que Deus está vendo, que Deus está olhando e que Ele está por trás de tudo que está nos acontecendo, ok? Envolvidos nesse momento de sentimento e amor, vamos novamente nos conectando ao nosso Criador, desejando ardentemente que a espiritualidade do amor esteja aqui conosco, nos acompanhando, plasmando a figura bendita de Jesus entre nós. E assim, vamos vibrar energias de paz, de amor, de harmonia, que Jesus, na sua misericórdia, em forma de passes, em forma de abraços, em forma de olhares, conseguiu fazer para os seus seguidores. Vamos direcionar essas energias de amor, todos os nomes que foram hoje anotados, que foram pedidos, preces, que todos eles, Senhor, receba conforme a sua necessidade, conforme o seu merecimento. Assim, vamos seguindo de encontro aos irmãos que sofrem, aos irmãos que estão em dores, em hospitais, em asilos, em orfanatos. Irmãos que se encontram aprisionados em cárceres. Irmãos que na dor sofrem, choram nas suas angústias. Pai amado, eu rogo por eles. Rogamos, Senhor, pela sua cura do corpo físico, do corpo espiritual, para que eles, Senhor, tenha a fé, a esperança renovada, que os amigos da luz possam abraçar a cada irmão, e assim, Senhor. Vamos seguindo e encontrando pelas ruas, marquises, irmãos que não têm um lar, nem sequer um alimento. Rogamos por eles, Senhor. Pensamos que um dia eles vão poder se fartar de amor, fartar de paz. E assim, Pai, deixamos a esses irmãos o nosso abraço, o nosso carinho e a tua misericórdia de amor. Seguindo ainda, temos irmãos que estão na beira do suicídio, envolvidos em depressões profundas. Que a sua misericórdia, Pai, possa ampará-los,
que eles possam desistir desse ato, e assim, que os médicos, psicólogos da espiritualidade possam acompanhá-los, que o amor de Jesus possa se renovar no coração de cada irmão. Vamos seguindo, abraçando a cada irmão que encontramos pelo caminho, cada vizinho, cada um que sofre, cada um, Senhor, que roga por Ti nesse momento. Vamos pensar na nossa cidade, no nosso bairro, no nosso país e no mundo, como um lugar de paz, um lugar onde desejamos que se cultive o amor, a tolerância, plasmamos essas energias nesse momento em que a Terra está passando por essa transição. E assim, Pai, retornando aqui aos nossos lares, adentramos, abraçamos a cada um que conosco convive, olhando para cada irmão e desejando ardentemente que Jesus abençoe a cada um. Que o nosso lar tenha as energias renovadas, purificadas, que a espiritualidade do amor esteja conosco, que nós possamos ouvir só o bem e falar só o bem, e que Jesus permaneça conosco durante toda esta semana. E assim, unidos no Teu amor, Senhor, vamos nos despedindo e desejando ardentemente que na próxima semana possamos estar aqui reunidos. Que Jesus, na sua misericórdia infinita, nos abençoe, nos guarde, nos cuide. Muito obrigado, Pai, por mais esse evangelho de amor e de luz. Obrigado, Isabel. Vamos continuar com os nossos pensamentos elevados, sintonizados na figura meiga do Senhor Jesus. E vamos agradecer, Mestre amado Jesus, Pai de infinito amor e bondade, Senhor das nossas vidas. Mais uma vez, Senhor, te agradecemos pelas bênçãos que conseguimos durante o dia e em todos os momentos da nossa vida. Obrigado, Senhor, por nos envolver através da tua corrente de amor, por nos dar força, coragem e sabedoria, para que, Senhor, possamos sempre desenvolver o sentimento do amor, da caridade, da humildade, em benefício do nosso irmão necessitado, daqueles que nos procuram um alívio, uma orientação, para receber, Senhor, as tuas bênçãos, a tua luz, em forma de amor e de misericórdia. Por isso, Senhor, te agradecemos por mais uma vez esta reunião de amor, esta leitura que foi realizada nos lares de cada um de nós, daqueles que passaram a assistir. Por isso, só temos que te agradecer, hoje, agora e sempre. Graças a Deus e graças a Jesus. Mais alguém quer falar mais alguma coisa para a gente poder encerrar? Ou damos por encerrado? Todos possam ter uma boa semana, que Jesus esteja com vocês, que vocês possam se realizar todos os seus sonhos nessa semana, tudo de bom, e que o nosso país também possa melhorar para todos nós. Que assim seja, que Jesus esteja conosco. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Muito obrigado. Boa noite, pessoal. Boa noite. Fiquem todos com Deus. Boa noite. Até o próximo. Só desculpem alguma coisa. Boa semana a todos. Boa noite. Obrigada, Boa noite. Jorge, para você também. Boa noite.